a, a todos que estão aí ligados na nossa Quinta Nobre de hoje, né? De ter o prazer de receber aqui um nosso associado, né? O Edmil Adib Antônio. Né? Edmil Adib Antônio, ele é advogado, mas ele é muito mais um especialista, um super especialista em negócios imobiliários, vale dizer, de incorporações e loteamentos e essas coisas. Tá? Ele é nascido em Botucatu, é formado em Direito em 1998 pela FADISC, tem 64 anos, é casado. Ele foi empregado da Caixa por 35 anos e na Caixa ele ocupou vários cargos de liderança, desde a chefia de setor a gerente nacional de negócios imobiliários, né? De operações imobiliárias, gerente nacional de operações imobiliárias. Tá? Ele saiu da Caixa há 13 anos, se não me engano, né? Isso. E foi trabalhar, então, na MRV, que é hoje a maior incorporadora do Brasil. Certo? Hoje ele é diretor lá na MRV. Na sua atuação no agente financeiro, sempre esteve mais ligado à área do financiamento habitacional. Atuou em várias empresas do setor privado, antes da Caixa, e atualmente está lá na área da construção civil da MRV. Além disso, ele ministrou vários treinamentos relacionados a financiamento habitacional bancário dentro e fora da Caixa. Tá? Esse foi o currículo que o Edmil Adib Antônio me enviou. Tá? Como eu conheço o Edmil há mais de 20 anos, não é? Eu sei que o currículo dele é muito maior do que isso, né? Mas ele é bastante humilde e nos passou só isso. Eu conheci o Edmil acho que em 2000, no ano 2000, não é? Nós nos Isso. encontramos aqui em São Paulo porque viemos inaugurar uma centralizadora de operações imobiliárias dentro da Caixa Econômica Federal. Tá? Foi um grande passo que a Caixa Econômica Federal deu naquele momento para os seus trabalhos na área do financiamento imobiliário. E naquela época nós pegamos aí essa questão que praticamente não existia. Falar em centralização de operações, em centralização nacional de operações, era uma coisa muito louca, porque a gente não tinha todos os recursos técnicos que nós temos hoje. Né? Então, o Edmil era o gerente nacional operacional dessa centralizadora. E eu fui enviado para São Paulo para coordenar um grupo jurídico que se instalaria dentro da centralizadora para dar o suporte que ela precisasse. Não é? Essa centralizadora era uma esteira de trabalho. Não é? Era como se diz, Edmil, uma linha de produção. Né? Era Isso, uma uma linha de fábrica mesmo. produção. E o jurídico estava incluído nessa linha de produção. No entanto, isso não existia no jurídico. Ninguém pensava nisso, um advogado fazer parte de uma linha de produção. Não é? Advogado, você passa o trabalho para ele vai devolver quando Deus quiser. Não é? E nós tivemos muito trabalho para azeitar aquilo lá, acertar, para que os advogados passassem também a fazer parte da linha de trabalho. Ou seja, para que o processo não perdesse tempo no setor jurídico. Né? E isso foi um grande sucesso. Foi tão Foi. cheio de sucesso que foi objeto de muita inveja, né? De outros setores e tal, que passaram anos nos combatendo ali. Isso. Não é? Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Nós ficamos lá, acho que 15 anos, não foi?
Isso. 15 anos, o negócio se desenvolveu e praticamente dominou aí o mercado imobiliário pela Caixa Econômica Federal. Bom, mas o Edmil, então, era o chefão lá. Ele que mandava fazer e desfazer, né? E, e a gente contratava lá 2, 3 mil contratos por dia, não era isso, Edmil? Isso. 2, 3 mil contratos de financiamento, compra, vende financiamento por dia. Aquilo era considerado, o pessoal da Anoreg, do INEP, chamava de o maior cartório do Brasil. Do Brasil, é isso mesmo. Né? O maior cartório do Brasil. A gente falava, e nós erramos muito menos que vocês. Brincadeira, né? A gente errava muito mais. Bom, mas é isso. Feita a apresentação, então nós vamos entrar aqui no nosso tema, né? Nós pegamos um tema bastante amplo para que o Edmil pudesse se manifestar aí sobre vários assuntos e tal, e responder eventuais perguntas que aparecessem e tal, né? Por quê? Porque o conhecimento dele é muito grande. Então, eu não queria pegar assim, uma fatia do negócio e falar sobre aquilo. Eu preferi pegar uma coisa grande e trocar ideias sobre esses assuntos para que a gente pudesse, então, ao final, ter uma visão mais ampla dessas coisas. Então, Edmil, o nosso primeiro assunto aqui é o programa Minha Casa Minha Vida. Né? O Edmil é diretor da MRV, já falei isso aqui. MRV praticamente é o comando do Minha Casa Minha Vida, né? Isso. É a que mais produz, não é, Edmil? Sim, 25% praticamente do mercado, 40 mil imóveis ano aí, um a cada 3 minutos. Um imóvel a cada 3 minutos É construído. mais rápido do que a indústria automobilística, mas é isso Tá mesmo, vendo? 40 mil imóveis. É absolutamente absurdo os números da MRV, né? No Brasil inteiro aí. Então, Edmil, vamos falar um pouco do Minha Casa Minha Vida. Como é que está o programa? Está funcionando novamente? Tá. Esse programa, eu queria só, se me permite, boa noite a todo mundo, né? Muito obrigado pelo convite, me sinto extremamente honrado com as palavras do Dr. Mauro, mais ainda, o Dr. Mauro para mim é um guru, estive ao lado dele proximamente, fisicamente, inclusive, todos os dias. Essa área da qual ele falou foi depois validada pelo Conselho de Administração, pelo Banco Central, pela auditoria da Caixa, inclusive na história do ciúme, chegaram a contratar auditorias internacionais para ver se fechavam áreas, auditorias que vieram, todas validaram, e essa área está aí até hoje aberta, fazendo muitos contratos, continua fazendo coisa hoje de 3 mil contratos, às vezes 4 mil contratos num dia. Hoje é tudo eletrônico, é mais rápido, né? Na época era papel, análise em papel. O jurídico teve uma importância, um papel fundamental nessa estrutura. Primeiro, que existem exigências normativas para remessa para o jurídico, de alguns processos, né? E outros vão por falta de conhecimento mesmo, por necessidade de um amparo jurídico na decisão. E essa área, então, foi uma área que, aliás, promoveu algumas mudanças até no mercado, com a relação a loteamentos, incorporações, né? Houve mudança, bloqueios de incorporações irregulares, enfim, essa área foi uma área que promoveu muita mudança interna na Caixa e externa. E foi essa área que fez com que ela é um modelo único, né? Ela foi visitada por banco japonês, inclusive pelo segundo maior banco japonês, pelos bancos nacionais, porque ela é uma área fora de qualquer outra, ela é uma indústria de crédito, né? O que você não tem no mercado. E com isso você ganha velocidade, volume, etc., com altíssima produção, né? Poucas pessoas, enfim. Então, é uma área enxuta com alta produção. Só que ela, além disso, é uma área de compliance, é uma área que trata da compliance. E o Minha Casa Minha Vida
assim, ele foi muito mais possível dentro da Caixa porque todas as grandes empresas passaram a ser tratadas nessa área. Senão ia ficar muito complicado para você contratar tudo que se contratou de Minha Casa Minha Vida espalhado nas agências. Então, essa concentração foi altamente benéfica em razão do quanto ela produz versus a necessidade da Caixa. E o Dr. Mauro foi um suporte gigantesco pelo conhecimento que tem da área jurídica, né? É um craque, falo isso abertamente, sempre falei, e é importante que se saiba, porque além de estudioso e conhecedor, ele dava esse respaldo nas discussões que a gente precisava dentro dessa área, porque essa área contratava não só o crédito ao PJ, que a gente vai falar um pouco aqui, mas também o crédito à pessoa física. Então, ela fazia análise de ambos, né? A estrutura jurídica do incorporador financiador, devedor, e também do comprador, né, o adquirente final dentro dos repasses. Então, essa é a área. Eu queria dar uma boa noite a todo mundo, agradecer imensamente pelo convite, realmente me sinto honrado. Faz tempo que eu não participo de uma fala assim, mais pública. Devo participar de uma agora, de uma palestra agora em setembro, para uma área grande da MRV, mas faz muito tempo que eu não falo publicamente como eu fazia na Caixa, porque na Caixa eu tinha uma atuação externa maior, né? Hoje na MRV tem até questão de ciúme, aí o pessoal não gosta muito que eu fale, porque senão, enfim, quanto mais você se expõe, mais você tem convites externos. Então a questão mais é ciumeira mesmo. Mas vamos lá, vamos lá, como aqui é um outro fórum, vamos falar um pouco do Minha Casa Minha Vida. O doutor Mauro fez uma pergunta importante: como é que está o programa e se o programa está realmente andando. Eu só queria, se me permitem, resgatar um pouco da criação desse programa, só para passar por ele, né? Porque ele sofreu algumas pequenas mudanças. Quando surgiu esse programa, na verdade, ele foi um fazer o mesmo com um nome diferente. Em março de 2009, quando ele foi lançado, o programa criou um corte, ou seja, todas aquelas unidades que ainda não tivessem a BITSE, né, ali, elas poderiam entrar no programa. E as outras, prontas e etc., com projeto em andamento, não poderiam entrar no programa. Então, o programa criou uma cisão entre aquelas que já estavam em andamento. E não pressupunha financiamento de imóvel usado também. O usado não era do programa, ele era exclusivamente novo, né, em construção. Os prontos também não entravam. Os que ficaram depois, tudo bem, depois de março. Mas antes disso, com a BITS, antes disso, estava fora do programa. Só que o Carta de Crédito FGTS, lá atrás, e hoje as pessoas esquecem disso, aliás, o próprio pessoal do Conselho Curador esquece, a Carta de Crédito FGTS, ela era um funding FGTS também, que subsidiava a aquisição. Não no volume, no valor, muitas vezes, do subsídio que traz o Minha Casa Minha Vida, mas ela subsidiava. E o Minha Casa Minha Vida entrou com alguns defeitos de fabricação, por assim dizer. Eu cheguei até a fazer um parecer que depois alteraram, porque eles transformaram o que é um imóvel novo, do ponto de vista da regra e mercado, e o que é um imóvel já considerado usado. E isso era fundamental, porque naquele momento não se financiava imóvel usado no Minha Casa Minha Vida. E o imóvel usado, ele tem mais cortes, obviamente, e menos interesse do que o imóvel novo. Muito bem. O programa veio de maneira salutar, até que chegou um momento que o faixa 1, que é uma faixa exclusivamente subsidiada, começou a sofrer um pouco de problema por pagamento. Algumas obras muito atrasadas, construtoras entraram e acabaram quebrando, etc. Mas você tem uma divisão entre o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que a gente chama, né, o antigo faixa 1, porque hoje o faixa 1 também pode ser mercado, e o mercado propriamente dito, que é aquele em que eu sou incorporador, vou pleitear um financiamento para a produção e vou vender minha unidade na planta ou depois de pronto, até um determinado limite de tempo. Muito bem. Então, só para que a gente entenda, qual que é a grande definição do imóvel novo? Só para que a gente tenha um norte, né? Porque o imóvel novo e usado continua essa cisão. Embora o Minha Casa Minha Vida financie o imóvel usado, também, mas ele financia com cotas diferentes, né? O que a gente chama de LTV, financia muitas vezes com taxa de juros diferentes, subsídios diferentes e, hoje, inclusive, valor teto diferente, dependendo dos municípios. Então, é importante. O que é um imóvel novo? O imóvel novo é aquele com até
180 dias de habite-se, da emissão do habite-se, mesmo que ele tenha sido vendido 40 vezes, ele é um imóvel novo. Após os 180 dias de habite-se, que é uma exceção, ele só permanece novo se ele nunca foi habitado ou alienado sob qualquer forma, exceto aquela forma em que eu faço permuta física com o dono do terreno, aonde eu financio e depois atribuo a ele aquelas unidades, quando eu faço o habite, individualizo as unidades e atribuo a ele as unidades prontas. Então, essa unidade, ele continua sendo originário, né? Não é considerada uma alienação, porque não foi uma transmissão propriamente no sentido de alienar, mas sim de apenas atribuir daquela incorporação com X unidades, quais são as dele e quais são as minhas. Eu lembro que nós tivemos muito trabalho para definir isso, porque inicialmente esse tipo de imóvel não era aceito também, não é? Porque Exatamente. ele havia sido alienado, não é? Como ele havia sido alienado, ou seja, ele tinha sido transmitido para o dono do terreno, né? O Isso, vendedor do terreno, era considerado um imóvel usado, portanto, não podia ser financiado, né? E nós tivemos que isso, fazer um exatamente. trabalho de convencimento para O que parecer, inclusive, foi seu. o pessoal lá de Brasília entendesse que não, que aquele tipo de transmissão da propriedade não implicava em transformar o imóvel em imóvel usado, não é? Isso. No fim Porque deu ele tudo certo. deu tudo certo, porque eles, inclusive, são sócios, por assim dizer, né? Eu te dou o meu Exatamente. terreno onde eu não posso construir, você vai construir, mas sem o meu terreno você não constrói, e no final, quanto que me custa? X, então esta parte é minha, essa parte é sua. Eu vendo e você vende, somos dois vendedores originários, né? Então, é uma sociedade que se faz aí com essa permuta física. Então, é importante isso, por quê? Porque após 180 dias, se ele foi ocupado por qualquer pessoa, exceto o que está adquirindo a unidade, ele passa a ser imóvel usado e ele, portanto, cai em todas as regras do imóvel usado, que antes não era permitido no programa e hoje é permitido no programa, mas agora, na última decisão do dia 5 de agosto, reduziram, inclusive, a cota ou LTV. Eu só vou explicar o que é cota LTV, porque às vezes você fala, fica uma coisa. A cota ou LTV, né? O LTV é em inglês, mas é a cota. O que é a cota? A cota é o financiamento máximo permitido para aquela modalidade. Então, antigamente, você podia financiar, inclusive na Minha Casa Minha Vida, 100% do imóvel. Depois, com a transformação e uma guerra aí entre bancos, por causa da tabela Price, o Banco Central acabou editando uma norma restringindo o LTV, restringindo a cota. Então, hoje, o Banco Central admite que o banco financie até 80% do valor, do menor dos valores, ou seja, você pega, por exemplo, um compra e venda 100 mil, uma avaliação a 80. O menor dos dois valores é a avaliação, 80 mil. Então, o Banco Central permite que, se for na Price, na tabela Price, sistema francês de amortização, que você vá até 80% dos 80, certo? Ou seja, ele pode financiar no máximo 64 mil reais. Se for na tabela SAC, a Caixa não adota isso, mas poderia. Se for na tabela SAC, que é um outro sistema de amortização constante, e não é aquele SAC da minha época, lá de 82, 83, é um novo SAC, ele permite até 90%. Então, o cliente pode financiar até 80% do menor dos valores, se o valor de compra e venda for menor que a avaliação, é o compra e venda, ou seja, é um dos dois. Então, ele admite que financie sobre o menor valor até 80% na Price, até 90% na SAC. Muito bem. Doutor, fique à vontade para me interromper, quando quiser, Não, porque o senhor sabe que eu falo de maneira livre e falo de improviso, né? Então, me interromper não tem problema nenhum, eu vou falando de improviso. não, vai, pode ficar à vontade e vamos já deixar claro aqui para os que estão nos assistindo que quem quiser fazer perguntas,
É só levantar a mãozinha aí e fazer a pergunta, não deixa para depois, que aí passa, Isso, a gente esquece, tá? é isso aí. Eu não me Fiquem à perco no vontade. assunto, eu não me perco no assunto, então pode interromper, falar, eu falo, explico, volto e a gente vai seguindo a linha. Tá Muito bem. certo. Então, dentro do Minha Casa Minha Vida, ele teve soluços, né? No governo anterior, teve sérios soluços, porque o governo começou com a transformação no Casa Verde e Amarela, ele começou a descaracterizar um pouco o programa. Embora tivessem grandes ideias, algumas até levadas, sem falsa modéstia, por mim ao governo, que foi, por exemplo, como resolver o problema de baixo financiamento no Nordeste, foi aí que veio a ideia de colocar juros menores, né? Ou seja, começou a ser adequado para as classes. Só que depois os recursos também começaram a ficar escassos, tirando um pouco aquele calor que tem no Minha Casa Minha Vida, porque nós temos uma demanda habitacional gigantesca no país, mais de 6 milhões de unidades. E o mercado nacional, com qualquer tipo de programa, não é suficiente para fazer frente para o novo ingresso de pessoas que precisam de imóvel. Ou seja, você tem sempre muito mais gente entrando do que saindo, por mais que você faça. A nossa indústria não conseguiria suprir a demanda de ingresso, o ingresso de demanda. Então, é sempre aumentando esse déficit habitacional. Esse programa é um programa fundamental, porque ele dá vazão àquelas pessoas de baixa renda. E eu faço aqui, quero fazer uma parte, porque as pessoas entendem o fundo de garantia como sendo uma cota privada. E o fundo de garantia não é, ele é um fundo público, de gestão pública, de administração pública federal, enquanto ele for fundo. O dia que você tiver, e só se tiver, aquelas capacidades de habilitação ao saque, é que você pode fazer uso dele. Sem isso, você não pode fazer uso. Seja você homem, mulher, antigo ou novo, porque ele continua sendo na administração e tem um viés de propiciar justamente para a baixa renda tudo aquilo que a baixa renda necessita, além da infra, saneamento, financiamento e etc. E é um Eu fundo, diria, pois não, só fazer um adendo aí. Você lembra que eu era um grande especialista em fundo de garantia, não é? sim, Você sim, lembra que eu tinha um site, que era o melhor site de fundo de garantia lembro, relativo às operações imobiliárias, né? isso, Era o melhor do Brasil, disparado. Batia no da Caixa, assim, disparado, que eu praticamente fazia sozinho aquele site. me lembro disso. E eu fazia muitas palestras no Brasil inteiro sobre a utilização do fundo de garantia na aquisição da moradia. E a minha grande dificuldade era dizer ao público que eles não eram dono do fundo de garantia. Isso, Não, mas o isso, dinheiro é meu. O dinheiro não é não é seu, o seu. dinheiro é do fundo de garantia. Ele só será seu quando acontecer uma daquelas hipóteses previstas em lei. Isso. Ah, mas sacaram do meu salário, não sacaram do seu salário. Quem adiantou aquilo foi o seu patrão, foi a sua empresa, né? Isso mesmo. Só teria que pagar a sua indenização lá na frente, no momento da rescisão contratual, mas está adiantando mensalmente. Era muito difícil dizer isso para o povo. E chegou um momento, há uns 5 anos, que eu me senti muito mal, porque eu via que eu era a única pessoa que defendia o fundo de garantia. Todo É. mundo só queria sacar o fundo de garantia. O que eu fiz? Eu deletei o meu site. Entendi. Não fiz nenhum Uma pena, backup. Eu tenho uma pena. uma tristeza disso, rapaz, que eu não fiz um backup. Eu simplesmente deletei e parei de falar desse assunto. E é uma pena, viu, doutor? É uma pena. Então, rapaz, não, só para lembrar que É, isso que você falou agora era realmente real. Era muito difícil você falar, não é porque você tem dinheiro no fundo de garantia que você pode utilizar para. Não é assim. Tem regras, você tem que cumprir todas as regras. é isso. Sem as regras, você não vai conseguir. Não é? Seu é o que Então, é de seu domínio, né, doutor? exatamente. E ele, nesse caso, não é de seu domínio, muito pelo contrário, ele é de administração pública, submetido a todas as regras do direito público, etc., da fiscalização pública, papapá, com decisões de colegiado,
né? Direcionamento próprio, porque ele é todinho direcionado, são valores vinculados, porque ele sai de algo para atender a outro algo já previsto e vinculado. Então, não é de livre utilização. Inclusive, sabe, doutor, o que se viu nessa ação aí, essa posição do próprio Conselho Curador, ele colocou em risco o sistema financeiro mesmo, habitacional, para a baixa renda. Por quê? Se vingasse a pretensão, acabava o financiamento de baixa renda. E aí todo e qualquer cidadão teria que se habilitar a um SBPE ou talvez até um SFI, que a taxa de juros é altíssima. E o SBPE enquanto você fala de um banco SBPE a 11, tem cliente financiando no Minha Casa Minha Vida a 4%, a 4,5%. Então, é uma outra realidade, e é importante que a gente frise. Eu fiz questão, até escrevi no LinkedIn, critiquei muito o STF, dizendo que eles tinham que olhar um pouco qual era a natureza das coisas. Por quê? 90 e tantos por cento dos fundistas detêm menos de 10% do saldo total do fundo. Menos de 10% dos fundistas detêm mais de 90% do saldo. E veja, eu não estou falando nem em defesa própria, até porque eu estaria fora dessa, né, do benefício do fundo de garantia. O meu é SBPE mesmo, não tem o que discutir. Só que o que acontece é que o fundo, quando você corrige a valores de mercado, você está transformando justamente para aquele que já tem o recurso, não é? E que, aliás, é o que mais muitas vezes propicia fraude, como a gente cansou de ver, né? Avaliações irregulares para poder liberar fundo, o imóvel vale 2 milhões, avalia por 1,5 para poder enquadrar, ou seja, é todo um complexo de coisas que acabava fazendo saques indevidos, como é o caso, eu sou um crítico ferrenho do saque aniversário, justamente por conta disso, porque você tira o fundo de garantia para comprar carro, você tira o fundo de garantia para pagar empréstimos bancários, comprar móveis, fazer viagem, tudo, ou seja, descaracterizou o caráter social dele. E o IPVA, eu até debati isso com o Urbano, que foi vice-presidente da Caixa, também sofrerá com o IPVA. Por quê? Porque se o fundo de garantia não administrar bem o que ele faz com a lucratividade, ele pode chegar lá na frente e começar a ter que cortar funding, porque o IPCA, desculpa, o IPCA ele tem um rendimento descompassado da TR. Então, você tem recebimentos em TR, pagamentos em IPCA. Se eles não cuidarem bem, o que vai acabar acontecendo é que a classe baixa, a classe média, sei lá, ou a média baixa, ela vai precisar tomar créditos a IPCA, que não é uma brincadeira. O IPCA realmente tem um peso diferenciado. Então é importante que se frise que o fundo de garantia tem um viés muito importante. Quanto mais ele pagar de juros, menos ele terá capacidade de fazer o uso que ele sempre fez para as pessoas que necessitam desse funding, né? Então, que fique claro, e o Minha Casa Minha Vida, ele, embora tenha uma parte dele, recursos FAR, a outra parte é FDS, o FNIS, né, o FNIHS, ele tem essa parte, que é praticamente a majoritária, que é o FGTS, financiando casas de mercado, a valor de mercado, para a população de baixa renda, que é quem necessita. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, hoje, com essa nova edição, vamos chamar de novo Minha Casa Minha Vida, porque ele trouxe inovações, né? Ele colocou imóvel usado, ele colocou retrofit, ele colocou várias questões ali, né? O verde. Ele veio muito aquecido, doutor, e está batendo recorde atrás de recorde. Ele tem, inclusive, nós ficamos esses dias, e estamos aí, sem dinheiro. O Conselho se reuniu, vai fazer uma suplementação de 22 bilhões para o programa e 1 bilhão para subsídio ao programa. E trouxe inovações também, nesse novo Minha Casa Minha Vida, da junção ou da possibilidade de junção entre o ente municipal, estadual e federal. Eu posso ter, por exemplo, num empreendimento, o funding, né, o subsídio. Vamos dizer que o imóvel custe 200 mil e o sujeito vai financiar 100 mil. Ele pode fazer o uso do fundo de garantia dele, pessoal, que é um dos casos, uma das hipóteses de uso do fundo, e dependendo da renda dele, ele terá direito ao subsídio. Vamos dizer que ele tenha direito a um subsídio de 50 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Então, ele tem 100 mil do imóvel dele, 50 do Minha Casa Minha Vida.
Ele pode ter, a depender dos programas, né, como é o caso de São Paulo, por exemplo, que tem programa municipal, programa estadual, ele pode ter mais 20 mil, por exemplo, do programa estadual, mais 20 mil do programa municipal. Então, hoje admite-se a composição entre entes favorecendo o subsídio. E cada vez mais entes da população, da federação têm aderido e inovado com seus programas. Ele começou muito forte no Paraná, com um cheque de 15 mil reais, e outros estados e municípios têm feito essa sequência de subsídios. Então, ele é um programa que propicia que você faça uma força conjunta, financiando imóveis para aqueles que mais precisam, inclusive reduzindo a entrada. Porque, como o Banco Central, conforme eu falei, o Banco Central limitou a cota de financiamento, quando ele diz que você só pode financiar 80% na tabela Price ou até 90% na tabela Saque, ele automaticamente está impondo a você uma entrada de 20% ou de 10% no mínimo. E essa entrada, ela pode ser, claro, com recursos próprios, com o fundo, a conta de fundo de garantia. Só que se você não tem, ou a sua conta é insuficiente, você vai ter que ter recursos próprios mesmo. A composição do subsídio, né, inclusive os próprios subsídios do programa, ela pode fazer com que você tenha entrada zero do seu bolso numa composição. Então, é um programa extremamente salutar, que a gente espera que ele seja um programa aí de Estado mesmo, né, um programa de federação, de país, de estados do município. Então, é um programa que hoje está muito aquecido, fazendo volumes muito grandes, de habitação popular no Brasil. O faixa 3 já é um pouco, ele tem uma característica um pouco diferente, né? Tanto que, se você analisar friamente a recriação do programa, você vê que, embora falemos do faixa 3, né, do programa, ela tem muito mais uma característica de mercado puro, ou seja, ela compete um pouco com o SBPE. Né? O faixa 1 e faixa 2, eles são essencialmente Minha Casa Minha Vida. E aqui eu só queria fazer uma observação do porquê que eu estou falando isso. Porque antes, vamos admitir, o faixa 1 é renda de 0 a 2.640. Deve alterar aí, houve uma confusão legislativa. A lei diz que quem faz alteração é o Ministério das Cidades, só que o Ministério da Cidade fez a legislação, agora estão dizendo que o Conselho Curador tem que validar o que o Ministério fez, que a lei diz que é ele que faz, mas ele faz, mas não vale, e aquele negócio de lei não pega, né? Ele fez uma alteração, mas vamos pegar antes da alteração. Faixa 1 é de 0 a R$ 2.640. 2.600, renda familiar, 2.640, 01, até 4.400, ele já é faixa 2. 4.400,01 a 8.000, ele é faixa 3. Antes, vamos admitir que o Edmil ganhasse 4 mil reais, ou seja, ele é faixa 2. Só que o Edmil ganha 4 mil porque foi demitido, ganhava muito mais, arrumou um emprego, e aí o Edmil tem um automóvel lá, bacana, e ele vendeu o automóvel, vai dar de entrada num imóvel que custa 270, 280 mil reais, que é o faixa 3. O Edmil não pode comprar com o subsídio do faixa 2. Antes, ele era, embora a renda dele fosse faixa 2, ele teria o subsídio do faixa 2, mas ele podia comprar um imóvel que estivesse no faixa 3. A forma que está hoje, o Edmil só pode comprar com o subsídio do faixa 2 se ele comprar um imóvel cujo valor não ultrapasse o teto do faixa 2. Então, o faixa 1 compra no 2. O 2, né, compra no 1, embora não tenha o subsídio, porque o valor do imóvel. Agora, 1 e 2 não compram mais no 3. Então, isso é uma mudança grande, que é importante citar, porque ele é um programa Minha Casa Minha Vida, mas ele tem uma característica muito mais de mercado do que aquele subsídio, embora a taxa de juros tenha um pequeno subsídio aí. Tá. Pois não, doutor. Tá bom. Legal, boa explicação. E do ponto de vista notarial e registral, como é que está sendo tratado as operações do Minha Casa Minha Vida? Os contratos são contratos particulares, todos, em qualquer situação. A gente se utiliza dos contratos, para a pessoa física, a gente se utiliza dos contratos particulares com força de escritura pública, né, emitidos pelo banco, que são levados a registro, ou por forma em papel,
E a gente tem usado muito hoje em dia a Nato Digital, né? A forma digital mesmo de assinaturas e ingresso em registro e registro. Mas temos usado o contrato particular com força de escritura pública. No caso do PJ, que também é um apoio, né? Apoio à produção dentro do programa do financiamento ao empreendedor, nós temos localidades no país que não aceitam. Então, você transforma esse contrato numa escritura pública mesmo, ali num contrato feito por notarial, e esse contrato é que vai a registro, porque os cartórios se negam em registrar, entendendo que eles não seriam abraçados pela lei. Mas É engraçado isso, né? o Rio de Janeiro, por exemplo, Não, o Rio de Brasília. Janeiro sempre foi assim, Não, o né? Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é fora Ele de tudo. esquece, ninguém Isso, sabe por que eles não aceitam, eles também não explicam, isso, e ninguém mexe com isso, todo mundo aceita como se fosse normal. Né? exatamente. Isso eu lembro desde o nosso início, lá já era assim. Mas os demais estados, o que, se nós levarmos em consideração o, a decisão do CNJ sobre escritura pública e contrato particular recente, ela traz lá 20 dos 24 estados que responderam, evidentemente, porque tem mais 2 ou 3 aí, né? 20 dos 24 aceitam o contrato particular para as operações com alienação fiduciária. Então, podemos fazer um paralelo para o SFI e SFH. Não é? Então, Isso, 20 isso, estados aceitam contratos particulares para toda a operação, né? E tem isso, 4 ou 5 que não aceitam. Né? exatamente. E É, o CNJ ainda não verificou isso, não está nem cuidando desse assunto, mas quando cuida, como cuidou lá no caso da alienação fiduciária, entende que os 4 que exigem estão agindo corretamente e os 20 que não exigem, que são os principais tribunais de justiça do país, esses estão todos errados. todos Né? errados, exatamente. Uma coisa assim absurda. E naquele movimento da transformação da lei, o lobby notarial, que para mim aquilo me parece um lobby notarial, que era a questão realmente de você, tanto que houve o veto, né, derrubar o veto, aquele negócio todo, que era você poderia guardar o contrato com você, levando uma certidão, um extrato a registro. E lá houve o veto e depois derrubaram, fazendo com que só poderia guardar se fosse o notarial. As instituições bancárias não poderiam, né? E foi todo aquele movimento e tal. Por sorte, né? Enfim, por articulação, por alguma coisa, na edição do Minha Casa Minha Vida novo, né? Desse novo Minha Casa Minha Vida, de novo trouxe a possibilidade do banco ficar com esse contrato guardado e mandar só um extrato, que é o famoso XML, que a gente tem usado bastante. Né? O XML, a ONR, inclusive, é muito parceira, ajuda bastante, a gente tem atuado, porque de todas as empresas, a gente é a que mais tem ou que mais está lá na frente já nesse processo. Tem empresa que nem começou. E a gente busca fazer quase que 100% via digital, ou por XML, ou o Nato Digital, no caso de pessoa física, né, que a ideia também é usar o XML. Então, a gente enfrentou um trabalho no Brasil inteiro, como a gente está no Brasil inteiro, e eu estou dentro dessa ação também, né, o que eu fiz? Eu pedi que cada regional fosse com um contratinho só, para não impactar, porque como impacta no recebimento da companhia, então pegava um lá, pegava 5 aqui, e ia nos cartórios discutindo, debatendo, voltava, quer dizer, né, e debatendo até as exigências dos cartórios. A ONR chegou a falar com alguns, ajuda aqui, ajuda ali, mas ainda está um processo em evolução. Alguns lugares muito rápidos, muito disponíveis, e outros nada de difícil aceitação. Então, estamos indo. A gente por exemplo, nós já estamos com mais de 90% de contratos nato digitais. Uma empresa que assina aí os seus 3.000 contratos por mês, né, que a MRV assina 3.000, 4.000, 2.000, enfim, é um volume bastante grande que a gente pode considerar que já é de sucesso.
né, você ter mais de 90% fazendo no ato digital. E dentro do PJ, a gente está fazendo quase que 100% XML. Então, é uma evolução grande, isso reduz o prazo de registro, reduz bastante o prazo de registro, exceto em alguns cartórios, que tem alguns cartórios que o que eles fazem, como eles não querem muito esse modelo, eles atrasam mais esse do que um outro modelo que a gente usa, que é o PDF-A, que também é seguro, ou então o próprio papel, protocolando em papel. Então, o que a gente sabe que não tem lógica, mas, claro, ele quer fazer para poder segurar mesmo, né? Então, vamos dizer, é proposital. Senão, o registro é mais rápido e tem praças aí que 5 dias, 6 dias você já está registrando. O impacto financeiro para as companhias é gigantesco, porque você não recebe mais o dinheiro hoje, né? Antes você recebia na conta bloqueado, hoje não. Hoje nem entra na conta. Ele fica na conta do próprio banco, o banco só vai te pagar quando registrar, e aí paga com remuneração de poupança, o que também não. Porque você gasta equity e recebe poupança. Mas ele é salutar, viu, doutor Mauro? E eu acho que o futuro é melhor do que o presente. Esse contrato digital, acho que o senhor vai se lembrar, a gente começou lá atrás, em 2008. Não sei se o senhor se lembra, até chegamos aí a Arispe, a apresentar o modelo, né? Aí o Frosilino nos pediu para sair, enfim, aquilo tudo, né? Anos depois a gente está vendo isso. Nós chegamos Tá a vendo o fazer um resultado? registro. Então, assim, eu acredito no Demorou futuro muito. mesmo. E fala, Marcos Kikunaga. Tá mudo. Não, Mauro, eu estou aprendendo bastante coisa boa aqui com o doutor Edmil. Acho interessantíssima essa questão O mercado é muito dinâmico, né? Então, quanto antes termos aí padrões de contrato, o que eu ia questionar o doutor Edmil doutor Edmil, como é que o senhor enxerga esses contratos particulares online no que tange ao consentimento do adquirente em relação às cláusulas contratuais, né? Nós sabemos que o contrato bancário de financiamento é um contrato bastante extenso. Como é que fica essa questão das obrigações do adquirente, do mutuário, em relação a eventuais vedações de cessões de direitos, aquela nulidade prevista lá no artigo 6º, parágrafo 6º-A, salvo engano, da Lei do Programa Minha Casa Minha Vida, existe lá uma previsão de nulidade de procuração tendente à alienação do imóvel que integra o programa. Como é que o senhor enxerga essas questões aí, principalmente do consentimento, tendo em vista que o CNJ, quando ele fez a alteração do artigo 38 para exigir a escritura pública das alienações fiduciárias de bem imóvel nos instrumentos particulares entre pessoas que não integram o sistema financeiro, a justificativa foi a segurança jurídica. E aí eu te pergunto, qual segurança jurídica? Né? Pois é. Sendo que o contrato de alienação fiduciária, como eu já comentei com o Dr. Mauro Antônio Rocha, é um contrato engessado, um contrato cogente, que os requisitos previstos lá no 24 não tem o que fazer, não tem como mudar, né? Então, as minutas de alienação fiduciária, tanto de banco quanto de outros entes, eles vão ter que cumprir essas regras. Então, assim, por que somente as pessoas físicas foram prejudicadas? Mas a minha principal pergunta é em relação à questão de consentimento na hora da contratação. Veja, eu estou nesse mercado, comecei há 42 anos, né? Estou aí trabalhando com financiamento, vendo desde a época em que a gente fazia escrituras à mão, né, que o notarial ia lá na agência e ficava redigindo à mão aquela maluquice toda, horas, e lendo tudo aquilo. Eu confesso assim, como pessoa que sempre assistiu esses atos todos, né, porque eu era obrigado a assistir a escritura, claro, né, eu estava representando o banco. O que se percebe é o seguinte: nem no judiciário, eu estou falando isso com
com total conhecimento do que eu estou dizendo, nem no judiciário, sobretudo no judiciário estadual, os juízes sequer sabem o que é um financiamento, o que é uma transmissão de propriedade. Eu fico assustadíssimo com isso, eu vou dizer por quê. Porque eles tratam uma retrovenda como sendo um distrato. Né? Ou seja, você fez uma escritura pública, você registrou a escritura pública, a Caixa muitas vezes é parte, eles não admitem chamar a Caixa é a credora daquilo, é a detentora da alienação, eles não admitem chamar e mandam distratar o contrato já com multa para quem está fazendo e etc. E uma das alegações do sujeito, por exemplo, perdi o meu emprego, não tenho condição de continuar pagando. E aí, o que acontece, assim, quando a gente vê do consentimento, falando de maneira muito pragmática, os financiamentos, na minha opinião, não poderiam funcionar de maneira diferente daquilo que funcionam com as obrigações que eles contêm. Por quê? Porque nós temos duas situações, né? Ou nós temos a saúde do sistema, claro que você vai ter sempre casos particulares, como alguém que perdeu o emprego, enfim. Ou você vê a saúde do sistema que beneficia a muitos e prejudica alguns, por exemplo, pode prejudicar, ou você não terá esse sistema, e eu falo isso inclusive dentro da MRV, às vezes eles reclamam do nosso contrato de pessoa jurídica que a gente assina com o banco. Eu digo, tá, mas você tem a outra hipótese, fazer com o seu recurso. Porque minha primeira pergunta é sempre assim: você colocaria o seu dinheiro para receber daqui a 20 anos, ou em 20 anos, 30 anos, 35 anos, sem as devidas garantias que possam fazer com que você receba? Porque, na verdade, tudo tende a uma pressão ao recebimento muito mais do que a tomar o imóvel, porque tomar o imóvel não é a vontade do banco em nenhuma hipótese, porque para ele é um super prejuízo, ele vende abaixo do preço, enfim, não é fácil, fica aquele monte pesando, ele é obrigado a pagar IPTU, né, condomínio e aquela coisa toda. Então, o consentimento ali, inclusive eu tenho financiamento, a minha é financiada, né? O consentimento ali é um pouco é assim, sabe assim, falando muito francamente, porque se eu quiser mudar, o financiamento não vai existir. Essa é a minha opinião, assim, vendo esses 42 anos. E quando você fazia a hipoteca, em que o notarial estava lá fazendo a mão e lendo, ele escrevia em voz alta, né? Porque ele ficava lá, escrevendo. Ao final, ele lia inteira de novo. Aí todo mundo entendeu. Eu vou dizer a você, talvez alguém tenha entendido o nome e, olha, assina aqui. Porque o resto, ninguém entendeu. Primeiro que os termos de mercado, eles são termos mais complexos, né? Você fala, tabela price, tabela saque. Muitos empregados da Caixa, eu dei N treinamentos na Caixa, né? Eu trabalhei lá, eu fui gerente geral de agência, 20 tantos, muitos empregados da Caixa, até hoje, não sabem do que se trata. Nunca leram um contrato habitacional, nem o que eles assinaram. Nunca leram. Então, é um contrato, entre aspas, por adesão, de certa forma, sim. Mas é um contrato que não teria outra forma de subsistir, porque ele está atrelado a risco global, inclusive. Porque quanto mais frágil for a operação do banco, mais afeta o risco sistêmico. Tanto que o Acordo da Basileia trouxe N obrigações, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, eu estou falando por conta da liberalidade que você tem nas contratações, você tem aquela análise do rate, né? Do rating lá dos clientes, que é feito num sistema de risco, que é um sistema sigiloso, secreto, que o Banco Central tem acesso, né? E fiscaliza. Mas a própria empresa não tem, exceto a área que faz o sistema, que é obrigada com sigilo e etc. Então você não sabe o que o sistema está avaliando em você. E por que é isso? Justamente para que você não burlar. Então, quer dizer que se eu for pedreiro, eu ganho mais que pipoqueiro. Então, eu vou dizer que eu sou pedreiro, não vou dizer que eu sou pipoqueiro. Então, você não sabe o que o sistema vai pesar. Tem mais de 900 itens que ele avalia. Com isso, ele vai te dar um rating, né? De AA lá, AAA lá, que eles chamam, até o C. Só que tem um detalhe. Quanto menor o rating, maior a necessidade do banco aportar recurso no Banco Central. Então, uma pessoa com rating H, que é o risco
o pior risco aceito aí pelos bancos, né? Se aceita, para cada R$ 1 emprestado a esse cliente, o banco tem que calcionar no Banco Central R$ 1. Então, se ele emprestar 100 mil, ele pega outros 100 mil do caixa dele para colocar no Banco Central. Ou seja, o juro que ele está ganhando daqui pode não pagar dos 100 mil os 200 que ele comprometeu. E ele só vai recuperando lá a cada R$ 1 que ele recuperar aqui. Então, se ele levar 20 anos para recuperar os 100 mil, ele vai levar 20 anos para recuperar os 200. Ele não pode ficar com aquele outro no mercado trabalhando. Então, isso justamente para evitar risco sistêmico, quebradeira de bancos, aquilo tudo que já houve, né, que a gente já está cansado de saber. Isso acontece, inclusive, nos contratos de PJ. A gente sabe que tem exigências que elas são, na minha opinião, descabidas, principalmente com relação ao PJ, porque a Caixa, por exemplo, trabalha com 2, 3 garantias para a mesma operação. Trabalha lá com a hipoteca, além disso o dinheiro tem que estar com ela, além disso tem não sei o que do seguro, além disso, enfim, então ela trabalha com um conjunto de coisas. Agora, não tenha dúvida que o consentimento no eletrônico ou no papel, um contrato de 17 páginas, que já foi de 38, será mesmo que o brasileiro, principalmente da baixa renda, será que ele tem a compreensão, primeiro, a vontade da leitura, segundo, a compreensão, e eu vou até contar um fato engraçado. Eu tenho um amigo que é juiz, que foi meu professor, e a irmã dele foi financiar, foi com o marido. E o marido todo arrogante, não, eu quero ler o contrato. Eu falei, por favor, fique à vontade. Coloquei numa mesa, ele e a esposa lendo. Eu falei, enquanto vocês vão lendo, eu vou continuar atendendo a agência. Não deu 5 minutos, por Deus do céu, não deu 5 minutos. E faz a boa, vamos assinar esse negócio aqui, porque eu tenho que ir embora. A hora que ele começou a ver tudo que ele tinha que ler e entender, né? Porque o contrato tem lá impontualidade, o que acontece na impontualidade, o que acontece na falta de rede. Ele mesmo desistiu, e era uma pessoa esclarecida. Né? Eu tenho o costume de ler o contrato, porque eu continuo querendo debater, mas eu vou dizer assim, eu vejo a MRV assina 4 mil contratos por mês, nunca ninguém leu o contrato, não sabe nem o que diz do contrato. Né? A própria MRV, enfim. Eu costumo aqui, eu faço sempre duas afirmações. Já fiz isso, acho que centenas de vezes aqui. Primeiro, se o comprador soubesse o que é uma alienação fiduciária, ele não contrataria. Certo? Eu digo assim, só uma pessoa que não tem as suas condições mentais perfeitas assina um contrato de alienação fiduciária. É o meu caso. Evidentemente brincando, porque se você não assinar, você não compra a sua casa, vai ficar morando de aluguel e tal. Então, é um jogo. Né? Isso já me fez falar aqui algumas vezes, e até dar risada, o que não é muito do meu feitio, sobre a decisão do CNJ, lá da nossa escritura pública versus contrato particular, que ele tomou aquela decisão em busca da segurança jurídica do comprador. Por quê? Porque, pelo instrumento público, ele é atendido pelo oficial, que vai dar assessoria, certo? A ele para fazer aquele contrato. Aí eu digo o seguinte, 99% dos compradores não sabem o que é alienação fiduciária, certo? Não sabem mesmo. Para eles estão comprando um imóvel, o banco está dando dinheiro e ele está dando uma garantia. Ele não faz ideia que ele não tem a propriedade do imóvel. Ele vai tratar aquilo. Eu digo também o seguinte, a alienação fiduciária é uma simulação. Isso já os romanos já diziam isso lá no século IV depois de Cristo, já diziam que a fidúcia é uma simulação de negócio. Então, eu digo, a alienação fiduciária é uma simulação. Por quê? Eu vendo ao banco, né? Eu transmito ao banco sem ter vontade de transmitir, o banco recebe aquele imóvel sem ter vontade de ser proprietário daquele imóvel. Isso. Né? Eu finjo que sou proprietário e o banco finge que nunca viu aquele imóvel na vida. Né? Não é a menor ideia. E lá no final nós acertamos tudo mediante uma consolidação. Isso. Né?
É isso aí. Então, Se eu quando te fala, pagar, você me dá um papel e está tudo resolvido. quando fala, quando o Kikunaga pergunta sobre a, como é que é a palavra, Kikunaga? O consentimento. Consentimento. Do consentimento, eu sempre lembro disso. Pô, o cara está consentindo com que ele nem sabe o que ele está contratando, né? E tem uma coisa que é assim, é o famoso que não tem remédio, remediado está, né? Você teria outra forma de financiar sem ser essa? Não, não teria. Agora, quando você trata do baixa renda, que é a pessoa, vamos dizer, mais hipossuficiente, tratada como hipossuficiente, e que muitas vezes tem, muitos têm esclarecimento, não tenha dúvida, mas estou dizendo, a grande maioria não tem o esclarecimento necessário para entender os termos do contrato. Na alta renda, eu posso garantir que também uma grande parte não tem o mínimo conhecimento do que está no contrato. Claro que o ideal seria que eles tivessem um advogado de confiança realmente, que tivesse tempo ao contrato e fosse explicando itemzinho por itemzinho daquele contrato. Por quê? Porque muitas vezes eles sequer sabem, e eu já cansei de ajudar nisso, inclusive na MRV, que a pessoa tem o seguro para cobrir. Aí ela perde o marido, ela fica desesperada porque vai perder o imóvel, e ela para de pagar e não aciona o seguro. Quando o seguro, no caso de morte, ele cobre mesmo sem o registro no contrato no cartório. Eu já tive situação do sujeito assinar na agência, e não é mentira, ele saiu da agência, morreu fora da agência, por um infarto. Morreu fora da agência, ou seja, não era doença pré-existente. Claro, mas aí o que você faz? Foi um sururu, vai lá e orienta a esposa. Eu já entrei várias vezes para fazer isso com clientes, né? Orientar e como fazer. Então Doutor você tem. Edmil, Pois não. não, tem um detalhe interessante, essa questão que o senhor comentou do seguro, é o chamado seguro prestamista, né? Isso. Você. Então, Ele é, uma das, paga. é, uma das orientações, que eu comento sempre para o cliente também, é para ele ter uma cópia da pólice. Por quê? Isso. Porque eu já atendi um colega advogado, ele veio fazer uma consulta sobre alienação fiduciária. O que aconteceu? A senhora fez a aquisição junto com o marido, pagava o seguro na parcela do preço, o marido faleceu, e aí, no momento que ela pediu para acionar o seguro, né, a seguradora falou o seguinte: olha, não tem nenhuma pólice de seguro Nossa. nem no nome do seu marido. E aí virou um baita de um problema, né? Porque se a seguradora não reconhece a existência do seguro, o banco foi, pela inadimplência, executou, consolidou e levou para leilão. O senhor entendeu? E aí é um problema bastante sério. Sim. Então é sempre importante a gente ter cópia da pólice de seguro e fazer essa orientação fundamental, que é a possibilidade de acionar o seguro para que haja quitação do financiamento, parcial ou total, né? Eu vou mais longe, doutor. As pessoas desconhecem, por exemplo, o meu financiamento. Eu sou 12 anos mais velho que a minha mulher, certo? Então, o meu financiamento, embora ela tenha renda, o meu financiamento, ele é 100% só para mim. Então, se eu falecer, ela tem realmente o imóvel quitado. Se ela falecer, eu não tenho um desconto de 1 centavo no meu imóvel. Isso as pessoas leem e também não sabem. E, via de regra, se deixar pelo banco, ele coloca proporcionalmente. Então, por exemplo, um ganha 70% da renda do total, outro 30%, ele põe 70% de seguro para um, 30% para o outro. E a pessoa, às vezes, o marido é muito mais velho do que a mulher. Eu, como gerente geral, na época, orientava: olha, veja bem, se você morreu, ele vai continuar pagando. Então, se você quer proteger, que é o meu caso, né? Não importa se usa renda, eu sempre vinculo. Então, são detalhes de financiamento que eles também estão no contrato. E que muitas vezes o empregado da Caixa ele não tem aquela dimensão também, porque ele está atendendo, e para o cliente está concordando, está tudo bem. Só para o senhor ter uma base, eu já cansei de fazer substituição de garantia na Caixa, inclusive fiz uma agora recentemente com uma senhora que é PNE, porque eles assinam o contrato, eles nem olham se a unidade que está no contrato deles no banco é a unidade que eles estão comprando. E eu já me deparei várias vezes de repente errarem. Por exemplo, é o apartamento 101, puseram 1101.
Aí o cara vai e está morando no 101, e o contrato dele é lá do 1101. Assim, eles não leem nada. E, olha, eu estou dizendo assim, fatos reais, né, do meu tempo de banco, por exemplo. Já assinaram um contrato que nem o nome dele estava naquele contrato. Ou seja, digitaram errado, por exemplo, né? Edmil, filho de Edice. Então estava lá, o fulano de tal comprando com a Edice. Na verdade, era comprando com Edmil. E a pessoa assinou, e quem está comprando é a mãe da pessoa, que nem está. Então, assim, e a própria agência da Caixa também assina o contrato e não lê quem ela está fazendo. Quando ela devia pegar, por exemplo, né, um RG e falar, não, realmente esse que está assinando é o cara do RG, está aqui, papapá. Então, a gente tem, fora aquelas, né, falsidade ideológica, de gente que comparece como solteiro para poder, né, não colocar a renda da esposa e estar enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Então, você tem N situações que o consentimento, para mim, primeiro que existe uma questão de fé, o banco tem ali não tem a intenção de aplicar golpes através de contrato. Então, tudo que reza ali, reza realmente no interesse de garantir a operação, de fazer com que a pessoa também tenha lá os seus direitos preservados e tudo mais. Né? Mas de qualquer forma, seja ele digital ou em papel, porque a pessoa pode pedir a impressão do digital para ler. Então, não é o digital que altera. Por quê? Porque ela pode ler em papel e assinar no digital. Né? Não tem nada que impeça. Ou pode só assinar no digital. Então assim, eu não consigo vincular vamos dizer, a necessidade do consentimento ou a dificuldade, né, do consentimento versus a metodologia utilizada, se digital ou não. Né? Porque esse contrato passa por N conferências também, e via de regra você tem cláusulas padrão. As cláusulas que são mutáveis dizem respeito aos adquirentes, à unidade adquirida, aos valores pagos. Fora isso, o resto, né, é da essência de todo mundo é igual. Então, se você lê o contrato do vizinho, do primo, é tudo a mesma coisa. Né? Porque é um contrato padrão. E na hipótese que o senhor comentou aí do erro do objeto, como é que resolve essa situação? Que o sujeito financia imóvel que não é dele. Então, eu resolvi todas as vezes, na minha vida de caixa, eu fiz mais de 3.000 permutas, né? Não por erro, tá? Porque substituição de garantia. Inclusive, a Caixa tirou do manual recentemente a substituição de garantia. Eu fundamentei numa reunião que estive com eles e eles vão trazer de volta a substituição de garantia para o manual, porque ela, inclusive, se presta não só a corrigir o erro material, mas também a própria substituição de garantia. O que é a substituição de garantia? Eu comprei um imóvel financiado pela Caixa. Perfeito? Financei lá 200 mil, não tinha dinheiro nenhum, dei lá, sei lá, 20 mil de entrada, financei 200. Pronto. 5 anos, 10 anos depois, eu tenho dinheiro e ganhei na loteria, não importa. Eu quero comprar outro imóvel. Então, eu posso dar esse meu imóvel como pagamento do outro, complementando, só que eu não quero financiar o outro. Ao mesmo tempo, eu não tenho dinheiro para liquidar este financiamento. Então, o que eu faço? Eu faço uma substituição de garantia. Estou tirando um imóvel mais barato, colocando um mais caro, ou seja, a Caixa está ganhando, né, porque ela tem um imóvel mais valorizado versus a mesma dívida. Então, isso é uma substituição de garantia. Sai aquela e entra outra, e o contrato permanece sem inovação, sem nada. Ou seja, é o mesmo contrato. Isso eu sempre fiz na Caixa. Só que existe um jeito, eu acabei fazendo no meu tempo de MRV, logo que eu fui para a MRV, a gente tinha 11 casos parados em São Paulo. Aí eu fiz lá um esquema de escritura pública, um modelo, preparei e comecei a passar os cartórios para preparar essa escritura pública de forma que ela trouxesse que não há ganho financeiro, que é apenas correção de erro material. Por quê? Porque senão você fica com o golpe aberto. Por exemplo, eu pego um financiamento no Minha Casa Minha Vida, que tem um teto de imóvel, aí eu digo que fizeram errado, pego um imóvel do SBPE, coloco aqui, ou seja, eu tenho um financiamento Minha Casa Minha Vida, juros subsidiado, comprando um imóvel que vale muito mais e está fora do programa. Então, tudo isso precisa estar enquadrado, né? Você tem que ter a prova disso, porque existe lá o contrato particular que a empresa fez com o cliente, e aí você faz a substituição de garantia, que no fundo é uma permuta.
Aonde? Aonde? Claro que nesse caso a incorporadora é quem assume os custos do registro. Então você paga duplo ITBI, já pagou um lá atrás, já registrou lá. Aí você paga duplo ITBI, duplo registro, fazendo a permuta entre partes. Aquele imóvel volta para a construtora e o correto vai para o cliente. Aquele que volta para a construtora volta imaculado, porque o cliente não foi morar no imóvel, né? Volta imaculado de maneira que a consultora possa vender ainda no programa. É como se anulasse tudo, né? Mas no fundo não, é uma permuta mesmo. O senhor Mas isso resolveria, não, então, não era o situação por comum. permuta. Eu lembro que a gente enfrentava outras situações bem mais complexas. Por exemplo, um comprou 22 do prédio 1, o outro comprou o 22 do prédio 2. Na hora de fazer os contratos, inverte. O do 22 fica com o 20, o do 1 fica com o 2, o 2 fica com o 1. Certo? Só que, normalmente, a pessoa, quando compra um apartamento, principalmente de classe média, o que ele faz? Ele faz uma reforma geral. Não é? Isso. Tudo aquilo que a construtora colocou lá, que está novinho ainda, ele troca. Troca os azulejos, troca o banheiro, põe armário. Aí, na hora que descobre o erro, vamos permutar? Vamos, mas não dá mais. Porque um custa muito mais que o outro. Um é muito maior que o outro. É isso aí. Então, a permuta foi uma gambiarra que nós inventamos lá. É né? isso, é isso. Porque, na verdade, o que existia era a substituição de garantia. A substituição de garantia exigia que o mutuário tivesse um outro imóvel. Ele deveria ser proprietário do imóvel, eu liberava o imóvel A e constituía a garantia sobre o imóvel B. Isso. No caso de permuta, não é assim, né? Porque ele não tem um outro imóvel. Então, nós fizemos lá uma gambiarra para aceitar isso, porque teve uma época que isso aí foi muito comum. Era uma loucura. Isso. Né? Eu lembro que aqueles terrenos de 5 por 25, né? Então, um terreno de 10 por 25 foi dividido em dois de 5 por 25. O sujeito comprava o imóvel B, invariavelmente ele construía no terreno A. Né? Mas era comum isso. Então, tinha que fazer a permuta. Então, quando o cara não fez nada, ainda no outro, tudo bem, você conseguia. Agora, se ele já construiu outra casa, aí já não desbalanceava a permuta. Era complicado. É que nesse caso, doutor, da permuta que eu citei, o que acontece? Você tem o imóvel 1, que é o verdadeiro dele. Na escritura, puseram o 2. Então, quando puseram o 2, o imóvel 2 está em nome dele, ele tem um imóvel. O 1 continua em nome da incorporadora. Então, a permuta é feita do imóvel da incorporadora para o imóvel dele. Ou seja, ele passa a ser dono do 1, né? E a construtora volta a ser dona do 2. Isso se percebe logo no início, né? Isso, não. Se percebe logo no início, Mas, doutor, eu lembro. Não seria possível aplicar a regra do artigo 1247 do Código Civil e fazer apenas uma retificação do instrumento do financiamento do banco? Então, vai falar isso porque o oficial de registro. O 1247, ele fala que se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. No caso concreto, eu tenho um erro material do objeto. Eu pergunto, né? Por que não? Por conta do registro de imóveis. Não, mas não só. Não, mas para mim não só do registro de imóveis. O oficial não aceita. Não, e para mim não é só do registro de imóveis. Sabe o que acontece? O oficial registrou o contrato correto. Exatamente. Diferentemente do contrato, eu comprar o 2, o contrato dizer o 2 e ele registrar no 1. Não é o caso. Eu comprei o 2. A minha escritura pública, ou o contrato particular com força de escritura pública, consta como 1 e não como 2. E ele registrou o 1 na matrícula 1. Então, não há erro entre o instrumento e o registro, mas há entre aquela aquisição e o instrumento.
Então, precede por ao isso registro. mesmo. Como o nosso sistema registral ele é feito de forma bipartida, então eu tenho a confecção do título e a transmissão da coisa pelo registro. Se o título está viciado, eu vicio o registro. Esse é o ponto. Aí vem a pergunta: caberia ao oficial de registro negar uma retificação Para onde mim, sim. todas as partes vierem para assinar? Entendo que essa recusa do registrador de imóveis ela é indevida. Por quê? Porque isso é questão intrínseca do título. Ele Para tem mim, que... para mim não, porque favorece um mercantilismo indevido, porque eu posso começar a fazer compras e vendas absolutamente em conluio. Na realidade, para mim, se fosse esse caso, deveria sim ser movida uma ação judicial demonstrando que entre a compra e o instrumento houve um erro de emissão e etc., porque vai envolver banco, comprovações e etc., e o registro. Eu vou até contar por quê. Eu já peguei N casos, inclusive já passei de maneira peremptória, de que é proibido alterar. Nós temos a figura do correspondente bancário. O correspondente bancário, o que ele faz? Ele incluiu lá no sistema imóvel 1 do bloco 1. Quando ele vai falar com o cliente lá, né, na hora do contrato, não é o 1, é o 2. Ele vai e modifica no contrato. No sistema do banco, continua o 1 do bloco 1 e leva registro 2. E aí, quando ele vem para o banco não libera o recurso, porque ele alterou indevidamente, até porque o 2 pode não estar enquadrado, porque você tem regras de enquadramento, de uso de funding público, etc. Então, ele é mais complexo do que o instrumento. Senão, o que acontece? Eu compro um seu. Aí, não, agora, puxa vida, minha mulher não gostou do 1, vamos para o 3, vamos, então vamos lá no cartório. A gente vai lá e fala, olha, aqui ficou errado o 1 aqui, anula e vamos escrever lá no 3. Eu não preciso pagar a escritura, eu não preciso pagar novo ITBI, eu não pago nada. Eu simplesmente vou para outro imóvel. Mas aí que está, doutor Edmil. O senhor está levando o fundamento da recusa do oficial justificando numa situação social, numa situação de má-fé, né? Penso eu que o oficial de registro ele tem limitações dos elementos objetivos do título que está sendo apresentado a ele. Evidente, como é que o banco poderia liberar uma retificação? Qual é a prova dessa retificação? Aí eu apresento lá a minha promessa de compra e venda. Porque quando eu entrei no plantão de vendas, eu quis o apartamento 22 do bloco 1. No contrato da Caixa, no contrato do banco, foi o 22 do bloco 2. Então, já há um erro de consentimento nesse ponto. Por quê? Isso. Porque a origem da minha vontade, a origem da minha aquisição, foi o 22 do bloco 1. Por quê? Porque eu tenho um contrato, uma promessa, um termo de adesão, seja o que for, para provar isso. Mas, independentemente disso, aí vem a questão. A gente não tem que presumir a boa-fé das partes, independentemente dessa questão da prova documental anterior ao contrato. Então, assim, é uma questão bastante discutida no meio registral, e eu acho que é um tema que a gente poderia amadurecer, porque eu vou divergir completamente ao doutor Edmil, doutor Mauro. Não, para mim, Não. com todo respeito, por favor, fique à Imagina, vontade. trazer a posição da corregedoria, que é no sentido do doutor Edmil, né, para a gente poder discutir essa questão, que é uma questão bastante prática e bastante importante para o mercado imobiliário, né? É que eu queria um pouco... A questão é a seguinte, o Kikunaga. Vamos só para já adiantar aqui, que nós já estamos quase no final, né? Você conhece muito bem os oficiais de registro, né? Na Caixa eu dizia o seguinte: quem corre risco, quem gosta de correr risco, é o gerente da Caixa. O oficial não corre o menor risco. Então, todas as vezes que surgiu essa questão, o oficial nos disse o seguinte: entra com a ação. Eu não vou fazer. É isso aí. Ou então, suscita uma dúvida, um pedido de providência, alguma coisa. Se alguém me disser que eu tenho que fazer, eu faço. Espontaneamente não vou fazer.
alguns oficiais mais sérios, como o Fioranelli, por exemplo, ele já aceitou, ele até aceitou que nós fizéssemos o quê? O cancelamento do registro, certo? Com a presença de todos, cancelamento do registro. Ok. Usando, acho que do Agora, 258, né? Que acho que tem um artigo que agora a fala. troca, a permuta, eles não faziam. Eu vou, para terminar aqui, vou contar um caso, o Edmil deve lembrar. Na cidade de Mauá, uma pequena incorporadora, que nós fizemos um financiamento para ela, ela construiu uma vila. Né? Era um terreno, ela construiu em forma de ferradura 7 casinhas, com uma ruazinha no meio, muito bonito, um condomínio de casa, muito bem feitinho e tal. Colocou à venda. Começaram a ir lá os interessados e tal, e aí levantaram o seguinte problema: pô, mas não tem interfone. Como é que a pessoa que vai chegar lá no portão vai entrar em contato com os moradores aqui? Como é que eles vão atender e tal? O incorporador falou: não tem problema, vou mandar botar interfone. Chamou lá uma empresa, mandou colocar, colocou interfone em todos eles. Só que ficou assim: se você apertava o botão 1, tocava no 3. O 2 tocava no 7. Aí, o cara que tomava conta do empreendimento lá falou: não tem problema, eu conserto isso. O que ele fez? Ele mudou os números das portas. Ele adaptou o número das portas aos interfones. Em suma, nós fizemos 6 contratos errados. Conseguimos acertar um. Os outros, o cara que comprou o 3 levou o 7, o que comprou o 4 levou o 8. Cara, foi uma confusão absurda. É isso aí. Eu lembro que, na época, o incorporador gastou R$ 50.000 para conseguir resolver aquele negócio. E isso é muito comum num banco de massa de contratos. É isso. É muito comum, ninguém vai se preocupar com isso. O cara falou que é o 1, é o 1. A gente teve bloco inteiro, doutor. A gente teve bloco inteiro na MRV, porque ao invés de numerarem daqui para lá, numeraram de lá para cá nas portas. Então, todo mundo que ia ver, o 101 é lá, e o 101 era aqui, né? O registro, como se fosse rebatida a planta, né? Então, assim, a gente tem uns casos, e vou só fazer um comentário, que não é dos melhores, mas eu vou fazer um comentário. Eu já vi muitas vezes no mercado, na minha vida de Caixa Federal, onde a gente fala desse contrato particular, sabe, doutor Marcos? Mas eu cansei de ver empresas trabalhando, e duvido que até hoje não tenha, com 2 contratos. Como o enquadramento no Minha Casa Minha Vida pressupõe um valor limite, o que o cara faz? Por exemplo, vamos dizer que o valor limite seja 260 mil. Ele vende por 300, manda para a Caixa um contrato de 260, porque o cliente tem renda para o Minha Casa Minha Vida, o cliente vai financiar com juros subsidiado e por fora ele faz um outro contrato de 300 e cobra por fora sem ninguém saber. Sem ninguém saber, eu digo, não vai para sistema, não vai para nada. Então, essa questão do contrato particular, e como a própria empresa, ela pode fazer acordo, né, vender um imóvel de 100, aí ela vê a possibilidade de vender um de 120, o que ela faz? Ela troca o de 100, pega o contrato particular, troca internamente, rasga. Se não é uma empresa de capital aberto, super fiscalizada e tudo, e mesmo as fiscalizadas, se não for bem fiscalizada, elas fazem esse tipo de coisa. Doutor, eu posso só fazer uma observação aqui? Como um dos assuntos era a história da incorporação, né, condominial ou não condominial, e eu vi que lá no grupo surgiram algumas dúvidas, né, de como descrever na incorporação, eu até dei uns palpites lá. Depois, se houvesse só 5 minutos, só para fazer um comentário sobre isso. Fique à vontade. Não sei se posso já fazer o comentário, se me permite. Pode sim. Tá. Olha, veja bem, nós pegamos para conversar aqui e tal, foi excelente, tá? Obrigado. Mas nós não acabamos não abrangendo tudo que a gente queria falar. Isso, Então, futuramente vamos voltar para completar, tá? Sempre à então, disposição. Você pode usar o tempo aí que você quiser. A gente fica mais preocupado com o palestrante, né?
Não, mas para mim não, para mim não. Então, O meu horário não tem horário, né, doutor? Eu vou até de madrugada todo dia, então para mim o horário é... Mas é que eu queria fazer um comentário, porque eu sei que é uma dúvida bastante grande. Por quê? Porque todo mundo viveu dentro da incorporação condominial, que era o que a lei tinha, loteamentos e incorporação condominial. Dentro da incorporação condominial, do ponto de vista da engenharia, do preparo do RI, né, da incorporação, você tem aqueles quadros da NB. E nos quadros da NB você faz lá o descritivo, né, o valor da construção, depois você divide. Quando ela é condominial, você, claro, tem as frações ideais, tem as áreas comuns, áreas privativas, ou seja, aquilo que todo mundo já conhece. Com a inovação da lei, que aliás é uma inovação que foi extremamente oportuna, porque os financiamentos eram frágeis, de constituição contratual muito frágil. Nós temos caso, eu vou citar caso real, no Rio de Janeiro, aonde o cartório registrou um contrato, um PJ e vendas para as pessoas físicas, com incorporador e etc., e não tem incorporação registrada, porque a lei nem tinha incorporação de lotes, né? De lotes, eu digo não condominiais. Então veja o absurdo que ele registra contratos com incorporador quando ele mesmo não detém a incorporação. Muito bem. Só que foi uma inovação extremamente oportuna, não só a inovação da lei, como também a data de vigência dela, que foi janeiro de 2023. Por quê? O Banco Central, um ano antes, lá em 2022, fez uma norma para vigir em janeiro de 2023, dizendo o seguinte, que não se poderia mais conceder financiamentos à produção de imóveis que não tivessem o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é um instrumento exclusivo da incorporação. Por consequência, tudo aquilo que seria de lotes, e existe no Brasil inteiro, né? ainda que o contrato seja um contrato muito ruim do ponto de vista contratual e etc., mas, de qualquer forma, não ia ser possível fazer o patrimônio de afetação. Então, todo financiamento de construção em loteamento estaria proibido, a não ser que se fizessem incorporações condominiais dentro das quadras. Com essa mudança da lei, e a vigência também foi janeiro, ela propiciou que você faça a incorporação não condominial. Então, por exemplo, eu tenho quatro quadras num determinado loteamento. Eu posso pegar uma unidade de uma quadra, 5 de outra, 3 de outra, 2 de outra, 5 de outra. Ou seja, eu posso pegar espalhadas as unidades, que nem precisam ser vizinhas, e fazer uma única incorporação não condominial. Essa incorporação é uma incorporação de construção dentro de lotes autônomos, aonde ela segue, claro, o princípio do incorporador, as responsabilidades do incorporador, né, jurídicas, etc. Mas os quadros da NB, justamente por não terem áreas comuns e privativas, etc., você não descreve isso na NB, mas você tem que fazer o rateio do custo. Então, rateio do custo do terreno versus o coeficiente, né, o coeficiente de comparação lá, o coeficiente de proporcionalidade, você faz esse coeficiente em cima, distribuindo na NB. Então, você vai lá para o outro quadro, pega o total, divide proporcionalmente pela metragem do terreno. Idem e bidem as construções. Então, se a casa 1 tiver 100 metros, a casa 2 tiver 50, você vai ter que pegar aquele custo, dividir proporcionalmente o quanto é o da casa 100, e é assim que você constrói a NB. Você não cita as demais áreas na NB, elas ficam realmente em branco, as colunas, etc. Eu só queria trazer isso, porque eu vi bastante dúvida aquele dia lá e como é um lugar mais complicado, né, para você passar tudo isso, então só para abordar essa questão. Mas ela existe, é legal. É muito interessante isso aí. É engraçado que, por coincidência, eu hoje estava estudando a resolução 4676, não é? Que eu precisava... A do Bacen, aquela do Bacen. Daria algumas conclusões. E me chamou a atenção essa norma que eu não conhecia, que obriga o patrimônio de afetação. Isso. Não é? Financiamento só com patrimônio de afetação. Até ia perguntar para você hoje aqui. Quer dizer, hoje o financiamento a produção de empreendimento só com patrimônio de afetação. Então foi Qual que é o além da fundamento lei. legal, doutor Edil? Oi? Qual que é o fundamento legal?
Então, o Banco Central Resolução editou uma norma, 4676. a 4676 é a resolução do Banco Central que trata de financiamentos ao SFH, etc, etc. Várias coisas estavam fora delas, inclusive uma que eu tratei à minha época da Caixa, que é a remuneração do vendedor enquanto não desbloqueia o dinheiro, né? Você tem que remunerar o vendedor, motivado por um procurador do Rio de Janeiro, que era vendedor do imóvel, enfim. E discutimos, na época, envolvemos a ABCIP e tudo mais, e virou uma norma do Banco Central, onde você tem que remunerar, que também estava fora da 4676. O Banco Central refez essa 4676, trazendo isso para dentro. E essa específica do patrimônio de afetação, ela é lá de 2022, com vigência a partir de janeiro de 2023, inclusive eu alertei a Caixa em setembro de 2022, dizendo, olha, porque não existia a lei da incorporação não condominial, tá certo? Então, eu disse, olha, vai criar problema, e avisei até as grandes empresas que faziam esse tipo de financiamento, como a Pacaembu, que é forte nesse tipo de modalidade, dizendo, vocês não financiam mais a partir de janeiro de 2023. Por quê? Porque sem o patrimônio de afetação você não pode ter apoio à produção. Né? E aí, não tendo apoio à produção, como é que você faz esse loteamento? Por sorte, a lei, né, entrou em vigor, e entrou em vigor também com a mesma data, janeiro de 2023. Com ela, você já podia fazer incorporação. Então, as empresas começaram lá atrás, né? Eu dei esse alerta na Abrainc e tal, e o pessoal já começou a ir modulando as suas incorporações não condominiais. Nada impede que ela seja condominial em lote, obviamente que sempre existiu. Mas não é o caso e nem é o interesse dos incorporadores. E Como é aí. que... Pois não. Desculpa. E como é que os incorporadores aceitaram isso na boa, essa exigência da afetação? Então, Porque eles sabe. sempre foram contrários, né? Sim, sim. Mas sabe, doutor Mauro, eu percebo que muita coisa se perde no contexto. Eu vou dar um exemplo aqui real. O Banco Central editou uma norma de 2021 para 2022, que eu fiz um parecer, na época o França ainda não era da Abrainc, França era consultor da Abrainc. Eu fiz um parecer para o França, que assinou o parecer para a Abrainc e levaram ao Banco Central para discutir. Era uma norma do Banco Central tão absurda que o Banco Central, tanto que o Banco Central derrubou a norma graças a esse parecer. Era uma norma que quebrava o sistema financeiro da habitação, porque o que ela dizia? Que o banco deveria mensalmente receber do cliente os juros de obra que ele já faz, os juros, né? Os juros da dívida, que ele já faz isso, e a correção do valor mensal. Eu peguei um exemplo de uma TR de um determinado mês de setembro de 2021, onde ela foi 2%. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma demonstração para o Banco Central mostrando que uma TR real, isso já era 2022, mas eu me reportei aquela TR. E um cliente que comprou no mês de agosto de 2021, pagando uma prestação, vamos dizer, de R$ 1.000, num saldo devedor de R$ 100.000, a prestação dele em setembro de 2021 seria de R$ 3.000. Por quê? Porque era o R$ 1.000 da prestação prevista, mais os R$ 2.000 da variação da TR, que era 2% num único mês. Quando o sistema financeiro ele se protege em razão disso, como é que ele faz? Ele vai pegando essas variações mensais e diluindo pelo saldo remanescente. Então, 2% num determinado mês, vamos dizer que falte ainda 300 meses, ele vai pegar 2% dividido por 300. A pessoa nem percebe esse aumento. O Banco Central queria que a cada mês isso fosse sendo zerado. Ou seja, no mês seguinte estava todo mundo inadimplente, as ações judiciais, eu fiz todo esse parecer, levaram lá no Banco Central, assinado por eles, não foi por mim, e graças a Deus derrubamos a norma. Então, e veja, doutor Mauro, que eu tive acesso a essa norma sem querer. Eu estava numa reunião da Abrainc, que aí, não, a norma tal vai entrar em vigor no mês tal. Aí eu, puxa, gente, deixa eu dar uma olhada nessa norma. Fui ler a norma. Quando eu vi a norma, eu fiquei apavorado, escrevi para todo mundo, inclusive para o próprio Rubens, né, que é o presidente do conselho. Falei, Rubens, eu vou fazer um parecer. O França me pediu um parecer, né, declarado, aí fiz o parecer e, graças a Deus, conseguimos derrubar. Mas, assim, ia passar, doutor, por todo mundo. Ela já estava com data de vigência. As pessoas estavam preocupadas em como fazer os cálculos de simulação. Olha o absurdo. Os cálculos de simulação para o cliente. Ninguém tinha percebido que ia quebrar o sistema financeiro da habitação em 2, 3 meses. Ainda mais numa época que a TR estava, né, 0, daqui a pouco 2, daqui a pouco 1,5. É isso aí. Às vezes a experiência ajuda, né? Eu gosto de mudança, eu gosto de provocar.
Nicolai, faz uma última pergunta aí para a gente fechar, encerrar o... Ai, que maravilha! Uma última pergunta, que na verdade é uma pergunta mais prática do que teórica. As perguntas teóricas eu vou deixar tudo para o podcast. Doutor Edmil, o senhor já viu em alguma incorporação imobiliária o registro, olha, a averbação do termo de adesão ou de promessa de compra e venda que não foi convertido em compromisso de compra e venda no registro de imóveis? Eu estou falando daquela previsão prevista lá na Lei 4.591/64, artigo 35, parágrafo 4º, que trata que se o sujeito, na primeira fase, na fase de lançamento da incorporação imobiliária, faz um termo de adesão ou uma proposta, ou um recibo, passado o prazo de carência, o incorporador não outorgar a ele o compromisso de compra e venda, esse cliente tem direito de averbação na matrícula, né, Dessa aquisição. Dessa aquisição. O senhor já viu isso na prática? Não, confesso que nunca vi. Nunca vi. O que eu vi e que eu sou radicalmente contra, eu confesso ao senhor, é o prazo de validade de um RI, né, dos 180 dias. Para mim, isso é esdrúxulo. Sim. Ele gera para o cartório, obviamente, recebimento, quando você tem a obrigação de renovar. Para mim, ele era um prazo fatal. Se eu, em 180 dias, não denunciei, pressupõe válido e ponto final, convalidado, né? Então, eu não precisaria, a cada 180 dias, renovar. Porque se eu, a cada 180 dias, renovo, eu, na realidade, não estou falando de 180 dias, eu posso ficar isso renovando ad eterno. Então, ou eu denuncio e cancelo e pago o que tenho que pagar, que é o próprio da lei, né? Ou então ele está convalidado e pronto. E pior, eu já vi, por exemplo, termos expressos abrindo mão do prazo de lei, dizendo não haverá renúncia, não, ponto, né? De qualquer forma, os cartórios exigem a renovação dentro em 180 dias. O que para mim é um absurdo, já que eu abri a mão de um direito meu. Né? É uma empresa abrindo mão de um direito e ponto final. Isso, já que registrado, traz para qualquer cliente a garantia de que não haverá renúncia. Né? Assim, de maneira expressa, não haverá renúncia. E aí lá na frente eu preciso renovar. Se eu preciso renovar, eu posso renunciar. Se eu posso renunciar, de que vale a minha declaração? Que foi a ideia é a publicidade. E na publicidade eu não podia renunciar, mas eu posso, graças a uma outra válvula que diz que eu preciso revalidar aquilo que eu mesmo disse que não tem revalidação. Então, sabe aquelas coisas, né, que ficam na lei e que eu cansei de já até escrevi isso já. Um monte de gente que tinha que tirar o artigo 37 lá, que fala da renovação e etc. Mas nunca vi esse registro que depois obriga a garantir a venda, né? No caso de aceito. Não vi, confesso que não vi. Essa é uma demonstração que a lei das incorporações imobiliárias é uma norma consumerista, né? Visando aí a proteção do adquirente. Maurão, aprendi muito com o Dr. Edmil, foi um prazer ouvi-lo. Espero em breve encontrá-lo no podcast e em outros eventos. Posso só fazer uma observação que você falou de consumerista? É o mesmo caso do atraso de obra, né? A lei dá o direito, vamos dizer assim, ou não pune as obras com atraso em até 180 dias, né? Posterior ao prazo contratado, né, o prazo oferecido. Eu disse que vou fazer em 10 meses, ou seja, eu tenho mais 6 meses posterior sem que eu tenha nenhum tipo de penalidade, né, por vários fatores, né, fortuitos ou não. Só que a lei, após os 180 dias, para mim, ela é extremamente cruel, porque eu estou com o imóvel quase pronto e a pessoa tem direito, inclusive, de denunciar e de cancelar tudo que foi feito com devolução de valores. Ou seja, ela deixa o negócio chegar lá na frente e aí fica torcendo para atrasar. Se atrasar, ela recebe tudo corrigido e etc. E o construtor que quebre. Né? Lembrando que nós estamos falando de um condomínio. Né? Se ele vai devolver para alguém, o resto continua ali. Né? Então, protege um em detrimento do todo. Enfim. Realmente é uma norma muito interessante, porque ela determina a rescisão contratual, né, do imóvel, do contrato, unilateralmente. Se houver aí atraso na entrega da obra
a partir disso. Eu estou tendo bastante casos aqui no escritório, doutor Edmil, de incorporadoras que chegam no final do prazo, fazem um pedido de instituição de condomínio e o oficial de registro de imóveis ele exige o recolhimento de TBI complementar de todas as frações reais vendidas. Isso. Muitas praças exigem, outras não, outras cobram na cabeça o imóvel como pronto. E tem mais outra. Tem estado, por exemplo, no Nordeste, que, por decisão ali do juiz corregedor, eles lá no final, para averbar a convenção, eles estão pedindo a anuência de 100% dos clientes para averbar. Nós estamos com um caso lá há 3 anos que não conseguimos averbar e finalizar o imóvel, porque não consegue a anuência de 100% das pessoas. Claro, interessantíssimo. E recentemente, o que eu estou fazendo? Eu estou manejando mandados de segurança contra o cartório, né, por base nisso, e graças a Deus estou tendo êxito nesses mandados de segurança, porque eu demonstro exatamente a ilegalidade flagrante da exigência e os juízes vêm dando as liminares para registro da instituição do condomínio. Pois é. Maravilha, foi um ótimo. É um assunto muito extenso, né? Vamos lá, ficaríamos quanto tempo vocês quiserem. Eu, por mim, vou falando. Maurão, eu adoro esse assunto. Beleza, olha, agradeço demais aí a presença do doutor Edmil. Obrigado, foi doutor. Um prazer, Edmil, revê-lo, a gente bater esse papo. E fica aí o convite para nós voltarmos em outra oportunidade para dar prosseguimento, sem prejuízo da sua participação lá no podcast, que nós vamos ter ali 2 ou 3 novas edições relativas à incorporação. Tá? Perfeito. Foi um prazer, a sua explanação foi muito boa, foi muito além do que a gente pretendia. Tá? E legal, conto aí com a sua presença nas próximas edições. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. Eu aprendo demais naquele grupo, eu gosto de ler tudo que tem ali, aprendo demais mesmo. Muito obrigado e estou sempre à disposição, doutor, e um prazer encontrá-lo ainda aqui por vídeo. Vamos nos encontrar pessoalmente no podcast, não é? Vamos sim. Um prazer, viu, gente? Prazer. Um grande abraço a todos os presentes, aos que participaram. Obrigado grande abraço, a todos Kiko aí Naga, por um grande abraço, Edmil. Obrigado. Grande abraço, Andréia, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, um abraço.